Bem-vindos! Meu nome é Tayane, sou psicóloga clínica e hospitalar e quero aqui trazer diversos temas e diversos autores da psicanálise para que a gente possa pensar tanto a teoria quanto a prática psicanalítica nos diversos contextos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Sándor Ferenczi e sobre a importância dele para a clínica atual. A teoria do Ferenczi, ela pode ser vista como uma espécie de porta de entrada para compreender os casos que a gente recebe atualmente na clínica psicanalítica, e também ele dá elementos para compreender a clínica do trauma precoce, que é uma problemática que hoje tem a ver com muitos casos que chegam em peso para serem tratados. E, além disso, a teoria do Ferenczi é um ponto de partida também para compreender a obra de outros autores, como, por exemplo, a do Winnicott. A obra do Winnicott e a obra do Ferenczi, elas têm muitos pontos semelhantes, muitos pontos complementares, e isso não é à toa. O Winnicott foi muito influenciado pela teoria do Ferenczi para constituir a própria teoria dele, e o Ferenczi também traz contribuições importantes para entender o abuso sexual, a repercussão do abuso sexual no psiquismo da criança. Ele traz textos que têm contribuições muito valiosas para esse tema, né, para essa problemática. E com as concepções inovadoras do Ferenczi, com os questionamentos que ele vai trazendo, ele vai também possibilitando a ampliação da técnica psicanalítica e assim também a inserção no tratamento psicanalítico, né, no processo, né, do tratamento da psicanálise, de casos que até então eram considerados não analisáveis, refratários à psicanálise, os famosos casos difíceis, que hoje eles são conhecidos como os borderlines, melancólicos, psicóticos em geral, né? As questões que hoje são chamadas de questões não neuróticas, por serem questões anteriores à neurose, anteriores à problemática do complexo de Édipo, da triangulação, né? Então, são casos que até então não eram considerados nem analisáveis pela psicanálise. Lembrando que Freud considerava que os psicóticos não se beneficiavam do método psicanalítico, né? Durante muitos anos, o Ferenczi foi um dos discípulos mais próximos de Freud, ele foi inclusive um amigo íntimo de Freud, e no final da vida do Ferenczi, eles tiveram uma divergência, que eu vou comentar no final do vídeo. O Ferenczi foi habilitado como a criança terrível da psicanálise, até pelas contribuições, pelas concepções inovadoras que ele traz. André Green, um importante nome da psicanálise, considera o Ferenczi o pai da psicanálise moderna. Como eu falei, o Ferenczi ele influenciou a obra do Winnicott, ele também influenciou a obra de outros autores importantes da psicanálise, como por exemplo Michael Balint, e ele foi também analista de Melanie Klein. Foi ele quem chamou a atenção da Melanie Klein para a habilidade dela com crianças, e ele foi o primeiro psicanalista a dar ênfase para a importância do ambiente, ou seja, para as relações iniciais da criança, para a família, para aquelas figuras que são as figuras que são responsáveis por introduzir a criança no mundo, apresentar o mundo para a criança, sejam os pais, sejam os cuidadores principais. E o Ferenczi, ele fala muito sobre a importância do ambiente, tanto para a constituição psíquica da criança, quanto para o fato de quando esse ambiente falha, quando tem a falha ambiental, o impacto que isso causa naquele psiquismo, né, para a origem dos traumas quando esse ambiente falha.
Então, quando o ambiente não consegue se adaptar àquela criança, não consegue acolher devidamente aquela criança, isso vai gerando traumas muito importantes que são levados até a vida adulta e ficam lá atrapalhando a vida do indivíduo, gerando sofrimento, né? E lembrando que, retrocedendo um pouco na história da psicanálise, nos primórdios da psicanálise, o Freud, quando hipnotizava as histéricas, ele se deparava com cenas de abuso sexual, né, que eram trazidas, né, que vinham à tona a partir da hipnose dessas mulheres. A princípio, o Freud acreditava que essas mulheres tinham de fato sido abusadas sexualmente pelos pais delas. Depois ele abandona essa teoria da sedução. Ele vai fazendo revisões, reformulações na teoria e ele chega à conclusão de que aquelas cenas de abuso sexual que vinham à tona, na verdade elas tinham a ver mais com a fantasia inconsciente daquelas mulheres do que com abusos sexuais que de fato tinham ocorrido na infância daquelas mulheres. Desde que o Freud abandona essa teoria da sedução, o holofote da origem dos traumas sai da questão do ambiente e vai para a questão da fantasia inconsciente. O Ferenczi, ele começa a questionar essa primazia da fantasia para a origem dos traumas e ele vai colocando o holofote no ambiente. Quando esse ambiente falha, essas falhas ambientais vão gerando traumas importantes que vão afetando a constituição do psiquismo da criança, que vão sendo muito importantes na traumatogênese naquela criança. Então, quando o Ferenczi, por exemplo, ele tem um texto que se chama A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Para quem não conhece, nesse texto o Ferenczi fala sobre crianças que foram hóspedes não bem-vindos na família, foram rejeitadas pela família abertamente, né? Elas foram percebendo de maneira consciente ou inconsciente a hostilidade do ambiente em relação a elas. Ele traz casos clínicos nesse texto em que ele fala sobre o quanto, quando o ambiente não acolhe essa criança, quando o ambiente falha nesse acolhimento da criança, ela fica muito à mercê da pulsão de morte dela. Nesses casos clínicos, o Ferenczi vai ilustrando casos, inclusive, em que as pessoas tinham sintomas físicos em resposta a essa frieza, em resposta a esse mau acolhimento do ambiente. Ele fala sobre casos em que existem quedas inexplicáveis de temperatura ao longo da noite e outros sintomas físicos que vinham em resposta a esse mau acolhimento do ambiente. E ele também fala sobre o quanto a criança que é mal acolhida, ela morre de bom grado, ela tem esses sintomas físicos e inclusive a vontade de viver daquela criança é muito abalada em resposta a esse mau acolhimento do ambiente. A crença no mundo é muito abalada quando esse ambiente tem essa hostilidade em relação à criança, quando esse ambiente não a acolhe. Então, com esses textos, ele vai colocando uma ênfase na participação do ambiente para a traumatogênese. E assim como o Winnicott, ele vai dando subsídios para poder pensar essa problemática, né, do trauma precoce, dos casos considerados difíceis, não neuróticos, de pessoas que têm problemáticas anteriores ao complexo de Édipo, anteriores à questão edípica. Quando ele vai percebendo isso, ele vai também notando uma necessidade de modificar a técnica psicanalítica,
de produzir adaptações na técnica psicanalítica para inserir esses ditos casos difíceis no tratamento da psicanálise. O Ferenczi, ele nota que muitas pessoas acabam se retraumatizando com a postura distante, fria, com a neutralidade radical do analista, e ele vai propondo ao longo da obra dele um estilo empático, uma clínica psicanalítica que pode se adaptar ao paciente, que pode fazer o papel que aquele ambiente inicial daquele adulto, daquela criança, falhou em fazer, que aquele ambiente inicial não fez no início da vida daquela pessoa. A gente nota que um analista que se adapta, o analista que consegue ter essa sintonia com o paciente, ter essa empatia, se adaptar às necessidades desse paciente, ele acaba favorecendo que questões infantis, questões dessa criança mal acolhida, dessa criança precocemente traumatizada que aquele adulto foi na infância, ele vai possibilitando que essa criança mal acolhida venha à tona, essa criança traumatizada venha à tona e possa ter lugar na análise. Para isso, o Ferenczi bate na tecla de que é necessária a análise do analista, é necessário que aquele analista possa levar o mais longe possível, o máximo possível, a própria análise, e vai ser isso que vai possibilitando esse encontro do analista com o paciente, é a própria análise do analista. Ele fala que a segunda regra fundamental da psicanálise é a análise do analista, e quando esse encontro vai podendo acontecer, quando essa adaptação do analista vai acontecendo, essa é uma chance de que aquele paciente possa retomar o desenvolvimento emocional dele, de que ele possa caminhar, né, no desenvolvimento emocional, podendo dar lugar para aquela criança traumatizada, e assim que ele vai podendo retomar a potencialidade dele. O Ferenczi foi enaltecido por Freud numa conferência sobre os caminhos futuros da terapia psicanalítica, mas Ferenczi escreve Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças, que é um texto que fala sobre a problemática do abuso sexual, fala sobre a repercussão do abuso sexual no psiquismo da criança, e ao longo da obra do Ferenczi, ele traz o conceito de desmentido, que é quando a criança procura um outro adulto de confiança para testemunhar aquele abuso sexual que aconteceu, numa tentativa de digerir o trauma, numa tentativa de simbolizar, de elaborar aquele trauma, e esse adulto não acredita no relato da criança, esse adulto desmente, minimiza o sofrimento que aquela criança passou, e esse passa a ser o ponto culminante do trauma. É nesse ponto que o trauma vai entrando numa questão patológica, que esse trauma vai dando origem à patologia. O Ferenczi também leva em consideração que muitas pessoas em análise confessam terem abusado de crianças. Então ele pondera que não é possível que todas essas problemáticas do abuso sexual que vão surgindo de maneira consciente, inconsciente na análise, não seria possível que elas se tratassem de complexo de Édipo, de questões de mera fantasia, né, em análise. O Freud não gostou desse texto. O Freud pede que o Ferenczi não publique esse texto. Inclusive, no último encontro que eles têm, o Freud se recusou a dar a mão para o Ferenczi por conta da possibilidade da publicação desse texto. E esse texto foi colaborando para selar o isolamento do Ferenczi em relação ao restante da comunidade psicanalítica da época.
O Ferenczi foi sendo alvo de uma morte pelo silêncio durante muitos anos. As obras dele não eram nem traduzidas, ele não era comentado, ele não era estudado, a teoria dele não era conhecida. E hoje a gente vê uma retomada da importância da teoria do Ferenczi, da atualidade da teoria do Ferenczi, por quanto essa teoria ajuda a pensar a clínica atual. E não quer dizer que o Freud estava completamente enganado, não quer dizer que o Ferenczi estava completamente enganado também com a teoria dele, com a questão da importância do ambiente na traumatogênese. Os dois autores, eles falam de problemáticas diferentes que chegam para análise. Existem pessoas que têm questões com fantasias inconscientes, existem pessoas que têm questões relativas ao complexo de Édipo, com fantasias que vão gerando sintomas, traumas, que vão atravancando a vida do sujeito, causando inibições, causando muitas paralisias. E existem outras tantas que chegam nos consultórios que têm problemas no encontro com o ambiente, que têm problemas de falhas do ambiente inicial, de falhas da adaptação do ambiente em relação a elas, de traumas precoces. Então hoje a gente vê que as teorias dos dois, elas são muito mais complementares do que excludentes. É isso, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!